Oi, gente. Então, vamos gravar aqui um overview, né, sobre a nossa aula introdutória de Python para física computacional, dentro do contexto da disciplina da pós-graduação que eu venho ministrando, né, onde o meu foco é estudar várias medidas de localização, medidas de informação quântica, né, em diversos modelos de baixa dimensionalidade que eu estudo, né, modelo de Anderson, modelo de Heisenberg. Então, a ideia aqui dessa parte introdutória é fazer um overview sobre Python, né? E tentar passar o básico, né? Para a gente poder logo em seguida aplicar nas ferramentas, tá bom? Então, a ideia é assim, eu vou fazer o essencial disso aqui, certo? Vou fazer uma parte boa disso aqui, sempre nesse contexto de fazer um overview, né? O material está no nosso diretório, né? No Google Drive, tem os códigos lá para vocês mexerem, já discutir isso, né? Então, a ideia é a gente, pelo menos, ter uma noção básica do essencial de Python para o que a gente vai utilizar em nossa disciplina e na minha área de pesquisa, né? Então, é, bem, eu já discuti isso aqui na aula, vou só repassar aqui para ficar uma certa completude, né? Eu tenho usado o Python para boa parte dos meus códigos, né, dos meus estudos, né? Tenho estimulado meus alunos a usar também e tudo. Bem, tradicionalmente eu sou um programador de C e Fortran, né? Essa é a minha base desde o começo da minha pós-graduação. Eu já expliquei isso para vocês, né? E tem aqui no meu canal vários vídeos ensinando a fazer programas em Fortran, C, né? Beleza. Então isso sempre foi o meu foco. Nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, eu tenho focado bastante no Python. Não que ele seja a melhor linguagem do mundo, mas que ele é mais tranquilo de programar, tem muita biblioteca pronta, muito material pronto, fácil de você lançar à mão e montar um código, né, um script, né? Então, de fato, o Python ele tem digamos, essa facilidade de você montar um script rápido, com poucas linhas, e fazer muitos cálculos assim interessantes, né? Entendeu? E sem falar a parte da visualização, né? Quem conhece, por exemplo, o que eu venho fazendo de animações em Python, né? Usando o Matplotlib, né? Então tem um bocado de coisa boa assim que dá para você fazer fácil, tanto de gráfico quanto de vídeos e animações, né? Então, aqui é um scriptzinho básico em Python, bem simplesinho, certo? Onde você define aqui um número. Como eu não boto ponto nele aqui, o Python já entende que isso é um inteiro. Você não precisa dizer que nem o C, esse número é um inteiro, ou que nem um Fortran, né? Quando é esse outro aqui eu já boto ponto, boto a potência, ele já sabe que isso aqui é um número float. Entendeu? Né? Então o Python ele tem essa vantagem, você não precisa ficar dizendo, olha, esse número aqui é inteiro, isso aqui é float. Existe a possibilidade de fazer isso, claro, mas se você não fizer, ele já meio que interpreta os números a partir da forma como você escreveu. Né? E as operações básicas, assim, somar, parecido com Fortran C, dividir também. Tem uma divisão de inteiro, por exemplo, A e B, A igual a 10, B igual a 3. Quando eu faço A dividido por B, ele entende que isso aqui é um número real, dá o 3,33, etc. Quando eu faço A barra barra, ele entende que é uma divisão inteira, então ele só pega a parte inteira, entendeu? O asterístico, asterístico, parecido lá com o Fortran, né, é a potência, beleza? Então, esse aqui é um script básico. O Python, você roda o script, né? Você não roda você não compila, você roda o script, né? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar para vocês aqui, esse códigozinho executando, né? Só relembrando aqui, eu acho que é o código 1. Tá vendo? 10 mais 3, 3, 10 por 3. Ele faz essas operações aí, né? E você roda direto o código. Eu pego o código aqui, ó, código 1, né? Tá vendo aqui? Tá aqui o meu código, tá vendo? Beleza? E aí eu rodo ele direto. Eu dou o comando dele, Python 3 e dou o nome do código. Você não precisa compilar, né? Como acontece no Fortran e no C, beleza? Então essa é uma coisa interessante, né? Entendeu? Isso é uma coisa que de fato é interessante. Eu assim, é, assim, eu não vou usar tanto essa parte aqui hoje, que seria uma parte de você ler, escrever artigo. Então essa parte aqui eu vou pular por enquanto, tá? Beleza? E vou cair direto aqui na parte que de gerador de números aleatórios, que é uma coisa bem interessante, coisa que a gente usa muito, tá?
Depois eu vou voltar para essa parte de ler, de arquivo de entrada, arquivo de saída, depois eu vou voltar para isso. Números aleatórios é uma coisa que a gente usa muito, né? E, tradicionalmente a gente usa esse conceito para você simular a aleatoriedade que existe na natureza, né? Então, existem várias estratégias de gerando aleatório. O Python tem números, as mais famosas são essa daqui, a NP. Outra coisa que eu, né, vou apresentar aqui para vocês é o uso do NumPy, né? O NumPy é uma dessas, digamos assim, bibliotecas prontas, onde você. É como se fosse uma grande caixa de ferramentas, e lá dentro você tem todas as ferramentas de matemática, pelo menos a maior parte delas. E é muito eficiente, entendeu? Muito eficiente mesmo. Tem muita coisa boa e coisa eficiente. Então, por exemplo, para você chamar o NumPy, você precisa basicamente desse comando aqui, certo? Esse comando, esse import aqui no início, ele vai basicamente trazer essa biblioteca para dentro do seu código. E aí você pode, por exemplo, usar uma das funções do NumPy, que é o np run hand, e esse carinha aqui é uma coisa bem interessante, ele vai gerar números aleatórios com distribuição uniforme. Então, essa forma que eu construí aqui, ele vai escrever, vai gerar 5 números aleatórios entre 0 e 1 com a distribuição uniforme. E vai guardá-los num vetor. Então, esse do lado esquerdo aqui, como a gente está dentro do universo do NumPy, ele já é um vetor pronto. Entendeu? O Python já entende que isso daqui vai gerar 5 números, né? 5 números, e esses 5 números têm que ser organizados como um vetor. Então, essa única linha aqui, ela vai criar um vetor de 5 posições. Cada posição é um número aleatório de 0 e 1. Entendeu? Então, isso evita loop. Essa vetorização do NumPy evita loop, evita várias coisas e compacta tudo. Tá bom? Se você quiser fazer a mesma coisa para números com distribuição gaussiana, ou seja, números que têm a média 0, a variância 1, e que a distribuição de probabilidade dele tem aquela forma tipo como se fosse um sino assim, que é a distribuição gaussiana, tem um comando pronto também, que é o np-random rand n, da distribuição normal. E aí ele vai gerar 5 números com essa distribuição. Se você quiser mais números, você troca 5 por outro número. Por exemplo, eu quero 1000 números, você troca 5 por 1000. Ele vai gerar 1000 números, tá bom? Beleza? Então essa é uma coisa bem interessante. Né? Então eu fiz até um código aqui para vocês, eu vou deixar a coisa que é um random walk, tá? Que é bem interessante, né? Que basicamente você vai gerando números aleatórios. Esses números eles podem ser ou menos 1 ou 1, e você vai acumulando esse número em um dado passo de um caminhante, certo? Então você começa, por exemplo, na posição 0, aí sorteia um número aleatório, ele dá 1, aí você soma 1 na sua posição, aí você dá um passo para a direita. Aí você sorteia outro número aleatório, dá 1 de novo, você acumula 1, aí vai para a direita. Aí daqui a pouco deu negativo. Então, esse jogo onde um caminhante, uma pessoa é controlada pelo número aleatório, é tradicionalmente chamado de Rodewalk. Isso tem uma física muito rica, né, muito interessante. Então, eu montei um código para vocês, deixei lá no repositório. Então, brinquem com esse código aí, que é uma aplicação muito interessante de números aleatórios, tá bom? Beleza? Aqui eu fiz uma coisa que é bem interessante, que é uma coisa que é muito útil, né, dessa física de números aleatórios e em geral na coisa, que é a parte de você fazer um histograma, tá? Então veja bem, aqui eu estou usando duas bibliotecas, estou usando o NumPy e o Matplotlib, né? Então no NumPy o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, vou pegar um vetor velocidade, esse aqui velocities, e vou gerar números gaussianos. Vou gerar aqui 100 mil números gaussianos, certo? E vou multiplicar por 15 aqui. Porque no final das contas você vai ter um desvio médio da ordem de 15. Então você vai ter média 0 e o desvio da ordem de 15, tá bom? E aí agora eu vou fazer um estudo dessas velocidades. Eu vou saber como é que essa velocidade se distribui. Como ela foi gerada a partir de um número gaussiano, espera-se que essa distribuição dê uma gaussiana. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse estudo? Eu pego esse vetor e ponho ele nesse comando aqui, ax.ist. Ele vai pegar, né, dentro dessa figura que foi criada
Aqui, então aqui eu tenho uma figura aqui criada. Essa figura é uma caixa e esse AX é um conjunto de eixos. Então essa figura, que é como se fosse essa caixa que foi criada aqui, ela vai receber a seguinte propriedade, vai receber o histograma de velocidades. Então você pega esse vetor, põe dentro desse comando aqui, ax.hist, ou seja, faça um histograma e guarde dentro da caixa ax. E quem é esse histograma? Eu vou pegar as velocidades, vou dividir em 100 caixinhas e vou contar em cada velocidade que caiu em qual caixinha. Isso é um histograma, entendeu? Esse density aqui é porque você está normalizando isso. Aqui é a cor, certo? E aqui, esse edge color é a cor como se fosse da borda do histograma. Então, essa linha aqui, só essa linha faz esse histograma. Ele pega a sua distribuição, divide ela em caixinhas e conta quanto caiu em cada caixinha. Então, isso vai dar uma gaussiana. Beleza? Coloquei o código lá para vocês mexerem lá. Tá legal? Então, esses dois conceitos são bem importantes. A gente usa muito na minha área, né? Localização de Anderson, eles são muito importantes. É importante a gente mexer com isso aí para poder entender bem. Então, vamos aqui a parte de if, né? Já discuti isso um pouco em sala de aula, né? Você tem três condições, tem o if, elif e o else. Elif é como se fosse um else if, tá? Então, se uma dada condição acontecer, faça isso. Else if, ou seja, se não, se outra condição for válida, faça isso. Aí depois vem o else. Else, se não, ou seja, se a primeira condicional if e a segunda condicional não valer, aí você faça isso aqui. Então essas três coisas são muito importantes, assim, o pessoal usa muito, né? E é muito legal usar isso no Python. Então, se a energia for menor que zero, escreva bound state. Elif, se for igual a zero, escreva, sei lá, um estado, um limite de ionização. Ou então um estado de energia nula, você bota a frase que você quiser aí. Aí, se essas duas coisas aqui, se nem for negativo, nem for zero, ou seja, vai ser positivo, aí você bota tipo uma partícula livre. Entendeu? Então, aqui está uma aplicação. Observe que o Python ele tem esse negócio dessas tabulações aqui. Então, tem que ter um certo cuidado com essas tabulações aqui. Essas tabulações, ela que mais ou menos descreve. Quando esse condicional aqui for satisfeito, o que tiver tabulado aqui vai ser executado. Mesma coisa aqui. Se esse condicional for satisfeito, essa tabulação aqui é executada. Entendeu? Então tem um certo cuidado aí que o Python tem essas coisas de tabular, parecido com quem tinha o Fortran. O Fortran tinha uns coisas dessas também antigamente, né? Beleza? Então, eu botei também no servidor lá no coisa programas com esses exemplos, viu, do if, né? Que é bem interessante. Outra coisa que usa muito são o loop. O loop é uma coisa muito útil. Você às vezes precisa repetir um bloco do programa. E esse bloco vai repetir muitas vezes. Você pode pegar esse bloco, prender ele de um loop e ficar repetindo aquele bloco ali. E aí tem várias maneiras de fazer isso em Python, né? Você pode descrever dessa forma aqui, for, parecido com o C, né? O indexador i dentro do range 0,3. Ele vai pegar i igual a 0, i igual a 1, igual a 2. Entendeu? Essa é uma das formas. Outra maneira é você fazer uma coisa meio que como se fosse um loop em palavras. Olha, eu crio uma lista onde eu tenho três nomes aqui, up, down e charm. Então eu criei como se fosse um vetor de nomes, de títulos. Aí agora eu faço um for, onde uma dada variável q vai caminhar dentro desse cara. Então esse q vai assumir primeiro up, depois esse down, depois esse charm. E aí ele executa aqui, que é basicamente escrever o nome. Entendeu? Outra coisa muito importante é o while, né? O while é bem legal, certo? O while é bem interessante, o comando while. Por exemplo, você bota aqui um contador igual a 3, aí você bota enquanto esse contador for maior que 0, aí você escreva o valor e subtraia 1 no contador. Aí ele vai, o próximo contador é quanto? É 2, aí ele volta para cá. Enquanto for maior que 0, ele entra aqui. Então, enquanto essa condição aqui for satisfeita, fique fazendo isso aqui. Então, o for e o while são duas coisas muito utilizadas e bem interessantes, né? Bem, esse aqui é um exemplo do que eu já tinha colocado, né? Do coisa. Então, vamos ver aqui a parte das chamadas def. Né? Def são as funções, né? As funções que tinha lá no C, tinha no Fortran também, né? Então, qual é a ideia? A def é você quer, digamos que você tem um dado programa onde você tem que fazer sempre uma conta, por exemplo, calcular a energia cinética.
Sempre você vai precisar calcular a energia cinética de alguma coisa. Aí é um bloco que vai ser sempre repetitivo. Aí você pega esse bloco, põe fora do programa, ou fora da parte principal do programa, como uma def. Então, por exemplo, aqui eu criei uma def aqui, é energia cinética, né? Onde você entra com dois parâmetros, a massa e a velocidade. Aí o que é que eu entro aqui? Eu calculo um dado parâmetro, que é 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado, energia cinética. E depois eu retorno esse valor. Ou seja, você passa para essa def a massa e a velocidade, ou seja, para essa função, e ela calcula a energia cinética associada e devolve para você. Então, como é que fica dentro do programa? Como é que fica dentro do programa? M igual a 2, V igual a 3, aí eu digo EK, que é um valor que vai guardar a energia cinética, é igual, aí chama a def. Então, ele faz a conta e já retorna esse valor de K para esse cara aqui. Entendeu? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Outra coisa interessante que é um pouco de usar. Você tem duas coisas assim que dá duas formas de fazer esse tipo de exemplo aqui. Que é você sortear números, você fazer a ordenação, né? Existe a maneira de meio direta, força bruta, e existe a maneira Python de fazer. A maneira força bruta é essa daqui. Por exemplo, eu defino três valores: A igual a 45, B igual a 12 e C igual a 78. Aí se eu quiser, por exemplo, ordenar eles usando o if, aí eu faço assim. Ó. Se A for maior que B, quer dizer que está fora de ordem, né? Aí eu venho aqui e troco. AB igual a BA. Olha que interessante que esse tipo de coisa aqui é bem do Python. Ele já entende que o que era A recebe B e o que era B recebe A. Entendeu? Aí você tem que comparar. Se o A for maior que C, você faz AC igual a CA. E se o B for maior que C, que é a última condição, BC igual a CB. Então isso é uma maneira meio que força bruta de você ordenar esses caras aqui. Tem outra maneira, que é a maneira usando algumas funções naturais do Python, que é uma delas é essa aqui. Então você define o A, B e C, cria uma lista com esses três valores e simplesmente aplica o comando sorted. Então aqui dentro eu estou entrando com uma lista, ele vai ser ordenado e o resultado é guardado em outra lista. A primeira posição é o menor valor, a segunda posição é o intermediário e a terceira posição é o maior valor. Então o Python tem uns comandozinhos e eles funcionam bem, viu? Esse comando aqui eu já usei ele para vetores bem longos, assim, listas bem longas, e funciona bem, tá bom? Bem, eu particularmente curto muito trabalhar com matrizes e vetores no universo do NumPy, tá? Eu acho isso uma coisa muito boa, né? Você pode criar listas ou vetores sem o NumPy, aqui por exemplo, mas eu curto muito criar com o NumPy porque facilita muito as operações. Então, por exemplo, se eu quero criar um array dentro do NumPy, eu preciso importar o NumPy e preciso definir o array aqui, ó, por exemplo. V igual a NP, essa chamada aqui do NumPy, array, então é um array do NumPy, onde ele vai ter posições 1, 2, 3, entendeu? Se você quiser definir uma matriz, é parecido. A igual a NP array, aí você bota dentro de uma matriz aqui. Então, isso é um vetor NumPy, isso é uma matriz NumPy. Entendeu? O NumPy tem um bocado de propriedades já prontinhas para trabalhar com isso. Entendeu? O NumPy já cria a identidade, é esse comando aqui. Cria uma matriz todo zero. Então, NP zeros, 3, 3 quer dizer, ele vai criar uma matriz 3 por 3 toda zero. Entendeu? Então, para trabalhar com vetor ou com matriz, o NumPy tem muita coisa já pronta. Ó, por exemplo, aqui, essa propriedade aqui. Eu defino a matriz, tipo uma matriz 2 por 2, defino o vetor, e aí eu quero multiplicar A por V. Aí já tem um comando pronto, A arroba V. Esse cara aqui já vai multiplicar a matriz A pelo V. Isso ajuda muito, principalmente se a gente for fazer a operação de mecânica quântica, exponencial de matriz, entendeu? Isso dá para ajudar, ajuda muito, né? Beleza? Aqui eu tenho outras propriedades aqui, ó. Por exemplo, essa é uma matriz 2 por 2, NumPy, e outra matriz 2 por 2. Aí eu posso somar, multiplicar, fazer esse produto. Então tem várias digamos, operações já prontas que você faz como se você estivesse fazendo matemática. Sendo que, como aqui dentro você está tratando de um vetor, ele já faz todas as somas. Por exemplo, se eu quisesse fazer em Fortran, ou seja, a soma de um vetor, eu ia ter que fazer um loop para somar elemento por elemento. Aqui não, como já é tudo do NumPy, eu só faço a operação como se fosse uma equação matemática. Aí ele já entende, olha, ele quer somar essa matriz com essa. Então vamos somar elemento por elemento, sei o quê. Então, internamente ele já faz esse processo, entendeu? Então é uma vantagem, né?
beleza? À vontade. Também há as propriedades assim, tipo de traço, transposto. Então, por exemplo, seja M uma matriz, se eu quiser encontrar a matriz transposta, é só fazer M.T. Isso aqui é uma operação que vai pegar essa matriz e transpor. Se eu quiser calcular o traço, o comando é np, o comando nump.trace, a parênteses, a matriz. Né? Se eu quiser calcular o determinante, aí tem o np linalg.det. Esse comando aqui calcula o determinante. Entendeu? Então, essas facilidades é tudo coisa do NumPy, entendeu? Não tem muita coisa já pronta e fácil de você trabalhar. Observe, se você fosse fazer um código em C ou Fortran para calcular um determinante ou uma coisa assim, você tem que fazer um bocado de loop, um bocado de coisa aqui. Não, como é tudo vetorizado, ele faz tudo, né, internamente aí, tá bom? Bem, aí a gente vai chegar aqui, que é a parte que eu queria, né, aqui me dedicar mais, que é a parte essa parte introdutória, tem vários vídeos meus já falando sobre isso, inclusive com mais detalhes. Eu já passei para os alunos, né? Isso aqui foi só para a gente fazer um overview. Agora essa parte aqui eu queria dar um detalhezinho a mais, que é a parte de autovalores e autovetores, né? Beleza? Então, por exemplo, dado uma matriz aí, sigma z, né, definida dentro do universo do NumPy, né? NP array. Aí eu quero encontrar os autovalores dela. Então, o NumPy tem um comando aqui, que é o np linalg.8. Então você pega essa matriz, põe ela aqui dentro, ele resolve a equação secular, aí encontra autovalores e autovetores. Então só lecando, observe, aqui eu boto autovalores, vírgula, autovetores, igual a esse comando. O que é isso aqui? Autovalores é um vetor. Um vetor cujos valores, as componentes são os autovalores. E o que é esse cara aqui? Os eigenvectors, isso é uma matriz, é um array NumPy, certo? Com o mesmo tamanho da matriz sigma z, onde as colunas são os autovetores. Entendeu? Então isso é uma coisa bem importante. Entendeu? As colunas são os autovetores. Beleza? Então isso é uma coisa bem legal, né? Então só explicando para vocês aqui. Então nesse exemplo aqui, nesse exemplozinho aqui, né? Veja aqui, ó. O V1, que eu estou colocando, é um eigenvector 0. Ou seja, eu estou pegando todos os elementos que tem na coluna 0, que é a primeira coluna. Então, esse V1 é o vetor, né, que você obtém extraindo a primeira coluna da matriz Eigenvectors. O V2 é a segunda coluna. Entendeu? Então, aqui, respectivamente, eu tenho os dois autovetores desse problema. A gente pode calcular a norma deles, a gente pode fazer o produto interno dele por ele mesmo. E a gente pode fazer o produto interno entre eles, para mostrar que dá zero, para mostrar que os autovetores são normalizados, né? Normalizados e ortogonais, né? Entendeu? Então isso é uma coisa interessante. Então, só recapitulando. Esse cara aqui é uma matriz igual a essa daqui. Sendo que a primeira coluna, que é indexado por 0, é o primeiro autovetor, e a segunda coluna, que é indexado pelo indexador 1, é o segundo autovetor, né? Entenda, a primeira e segunda coluna desta matriz, tá bom? Beleza? Aí vem o grande problema, que alguns alunos vieram perguntar, né? Assim, professor, é bom essa função aqui? Legal, bem, se a matriz for do tamanho dessa, é boa. Se for até 1.000, 2.000, essa função aqui ela é bem legal, ela resolve bem, entendeu? E vai te entregar razoavelmente rápido um vetor coluna, um array NumPy com os autovalores e uma matriz com a mesma dimensão da matriz que foi entrada aqui, cujas as colunas são os autovetores. Se a matriz for pequena, 1.000, 1.500, aí é tranquilo, mas esse negócio de matriz pequena é fantasia, né? Tradicionalmente, bicho, a gente vai para matriz grande, 10.000 por 10.000, 20.000 por 20.000, 100.000 por 100.000, né? E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir resolver com esse comando? Esse comando não vai funcionar. Esse comando np linalg8, ele só funciona para matriz pequenininha. Uma matriz 10.000 por 10.000, em geral, já vai ser trabalhoso para ele. Entendeu? Já vai ser difícil, tanto para o Python quanto para o computador, né? A sua máquina tem que ter uma boa quantidade de memória, né? Então aí tem algumas facilidades do
do Python. Um deles é uma biblioteca chamada Scipy, certo? Ela é muito interessante mesmo. Ela é uma biblioteca que serve para você fazer várias operações. Agora, vamos lá, tem algumas, digamos, tem alguns problemas onde essa biblioteca funciona, outros não. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Muitos problemas de mecânica quântica, muitos, eles caem numa matriz ou numa Laplaciano tridiagonal. O que é uma coisa tridiagonal, gente? É uma matriz que ela é toda zero, exceto a diagonal principal e as duas diagonais secundárias. Tá? Modelo de Anderson é assim, modelo de Heisenberg no subespaço de um magno é assim. Tem um monte de problemas, entendeu? Que você, se você fizer diferença finita de muito problema de propagação de ondas acústicas, fica também uma coisa meio tridiagonal, entendeu? Então tem uma porrada de modelos de sistemas onde a matriz fica tridiagonal. E aí, obviamente, se você quer pegar uma matriz tridiagonal dessa e quer usar aquele primeiro comando que a gente aprendeu, você está perdendo tempo. Você pode usar esse comando aqui, é o site.linalg.8 underline banded. Okay? Esse carinha aqui, ele é muito mais interessante. Tá? Então, primeiro que ele não trabalha com a matriz toda. A matriz é toda zero. A matriz, digamos, um hamiltoniano tridiagonal, ele só tem mesmo duas linhas importantes, que é a diagonal principal, que em geral é energia potencial, né? E uma das diagonais secundárias, porque a outra tem que ser igual, porque não é hermitiano o problema. Então, formalmente, esse tipo de hamiltoniano, na mecânica quântica principalmente, ele só tem duas linhas, o resto é tudo zero, ou então repetido. Então, basicamente, esse é uma das aplicações desse tipo de rotina aí. Então, você entra com a coluna, você cria uma matriz chamada H-banded, que é uma matriz que tem, ela não é uma matriz quadrada, ela é uma matriz que tem basicamente duas linhas. Ela só tem duas linhas, é uma matriz 2 por n. Então já reduziu muito, né? Porque já é praticamente um problema linear. Diferente, por exemplo, quando você bota uma matriz n por n, que é um problema que tem n ao quadrado de elementos. Tá? Já nesse problema aí, não, você tem 2 por n. Então é um problema muito mais simples. Ele cresce com n, entendeu? E aí, o que é que você faz? Na primeira coluna, desculpa, gente. Na primeira coluna dessa matriz, a coluna zero, você bota, por exemplo, o termo diagonal. Aqui eu botei igual a 2, né? Você pode botar um aleatório. E na segunda coluna, que é a diagonal secundária, você bota a energia cinética menos 1 ou 1, né? Também pode ser aleatório, entendeu? Ou seja, você só vai alimentar o problema com duas linhas, entendeu? Feito isso, você criou uma representação do seu hamiltoniano espaço. Você pegou o seu hamiltoniano, que é um problema espaço, e representou ele para uma matriz reduzida, entendeu? Aí agora você faz aquela mesma chamada eigenvector igual a esse comandão aqui, ó. Entendeu? Você chama aqui, ó, você chama aqui o SIPE por esse comando aqui. Então, esse comando aqui, ó, o SIPE.linalg, ele vai ser importado para usar essa ferramenta. Entendeu? Então, você chamando o SIPE para dentro do seu código, você pode usar essa coisa aqui, o A-Banded. Aí você bota o quê? O Hamiltoniano, tá? E aqui eu estou procurando tradicionalmente, entendeu? Tradicionalmente eu estou procurando todos os autovalores e autovetores, certo? É isso que eu estou procurando. Você pode usar rotinas onde você procure só alguns autovalores, mas dessa forma que eu estou usando aqui, ele está procurando basicamente todos os autovalores e todos os autovetores, entendeu? Então, essa é uma maneira de resolver problemas tridiagonais, né? Agora, se o problema não for tridiagonal, se não é tridiagonal, não, é uma matriz esparsa, ou seja, a matriz tem um monte de zero, mas não é tridiagonal, certo? Essa estratégia aqui ela é muito útil, particularmente para o modelo de Anderson, certo? Muito útil mesmo. Né? Mas digamos que você esteja num problema muito mais complicado, um problema onde você não tenha uma matriz tridiagonal. Você tem uma matriz com muitos zeros, mas é uma matriz que não é tridiagonal. Tá bom?
Então esse é um problema, por exemplo, que pode ser resolvido pelo Lanczos. O Lanczos ele faz uma rotação na base da matriz original e transforma ela numa matriz nova que é tridiagonal, entendeu? E esse procedimento é razoavelmente rápido, converge rápido, e você aproxima a matriz para uma matriz tridiagonal que é mais fácil de resolver, né? Então o Python tem tudo isso pronto, entendeu? Tem um outro solver que é muito interessante mesmo, né? Ele pega uma matriz que é chamada uma matriz, digamos assim, no formato CSR, que é um formato apropriado para a matriz esparsa, e diagonaliza essa matriz. E ainda mais, ele permite que você diagonalize apenas uma parte do espectro. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos pensar, vamos assim, usar um problema do tridiagonal só como exemplo, certo, gente? Mas pode ser outras matrizes, tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz onde você tem basicamente uma diagonal principal, que ela é 2 vezes isso aqui é NP1, quer dizer um vetor, onde todo mundo é igual a 1, tá bom? Então, a minha diagonal principal, ela tem só 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá bom? E o fora da diagonal é menos 1. Okay? Então, eu estou usando o problema tridiagonal como exemplo só para ser mais pedagógico, mas pode usar outras matrizes, tá bom? Então, beleza. Então, eu criei uma matriz, tá? Eu criei, entre aspas, né? Eu criei duas colunas, duas vetores principais que definem uma matriz diagonal. A diagonal principal e a diagonal secundária. Aí agora eu vou criar, com esse comando spdiags, eu vou criar uma matriz chamada hsparse. Essa matriz é bem interessante. Como é que ela funciona? Você bota a diagonal principal, você bota as duas linhas aqui, deixa eu explicar. Eu tenho, o que é que eu tenho numa matriz diagonal? Eu tenho a diagonal principal, a primeira diagonal secundária e a segunda diagonal secundária. Ou seja, a superior e a inferior, tá bom? Então eu entro com elas três aqui. Ó. Tenho essa e essa. Tá bom? Aí agora eu digo a posição: 0, menos 1 e 1. Entendeu? 0 é a diagonal principal, menos 1 é a inferior, mais 1 é a superior. Feito isso, aí eu converto esse hamiltoniano nesse formato CSR, que é um formato, vamos dizer assim, onde você tem esse hamiltoniano escrito quase como se fosse um vetor, vamos dizer assim, entendeu? Então digamos, ele perde um pouco aquele caráter de matriz gigantona, entendeu? Ele fica escrito de uma maneira um pouco mais simples, ok? Pronto, então essa linha vai criar essa matriz tridiagonal nesse formato espaço. Aí agora, basicamente, você chamar o comando EIGSH. Esse comando é feito para aplicar o Lanczos nesse tipo de matriz. Aí você aplica e você diz, olha, eu quero que aplique, mas eu quero que não calcule, eu calcule apenas 3 autovalores e autovetores ali próximo dos menores. Então eu vou calcular lá 3 autovalores e autovetores lá na região de energia mais baixa. Entendeu? Onde tradicionalmente, em boa parte dos problemas de física, está os estados de mais baixa energia, onde está o estado fundamental. Tá bom? Então, esse método, ele já está dentro dele o método de Lanczos, onde você pode trocar essa matriz aqui. Ó. Essa matriz que eu botei aqui é só um exemplo, pode botar outras. Pode, inclusive, botar a matriz do Heisenberg. É só você conseguir ver quais são os termos que são não nulos e colocar aqui dentro. Entendeu? Quais são onde é que está a física do problema? E colocar aqui dentro. Construir uma matriz esparsa que seja a matriz de Heisenberg. Entendeu? Tem muitos problemas. O problema bidimensional de Anderson é um problema que a matriz é a matriz diagonal, mas é a matriz em banda. Então você tem uma pequena banda acima da diagonal principal e a mesma banda abaixo da diagonal principal. Então você vai ter algumas diagonais que são importantes. O resto é tudo zero. Entendeu? Então dá para escrever também aí. E aí, qual é a outra vantagem? Você escreve a matriz num formato específico e ela te dá a possibilidade de calcular algumas energias.
entendeu? Pode botar K igual a 10, calcula 10 energias, entendeu? Isso é um negócio bem interessante. Eu fiz, pô, um exemplo para vocês aqui, aplicando diretamente no modelo de Anderson, tá? É um exemplo bem interessante, é bem focado na minha área de pesquisa, tá? Que é o seguinte, você pega aqui, por exemplo, tem um modelo como se fosse um modelo eletrônico. Essas bolas são átomos, tá? Se o elétron, entre aspas, se acopla aqui, tem uma energia 1, aí ele tem uma energia cinética menos T para estar pulando para cá. Então aqui tem E1, E2, E3, E4, E5, é só um exemplo aqui. São energias de ligação, que em geral são números aleatórios. Aí o hamiltoniano disso é isso aqui. Você projetar no sítio 1 é 1. Projetar no sítio 2 é 2. Projetar no sítio 3 é 3. E assim vai. Pular do 1 para o 2 ou do 2 para o 1 é menos t. Pular do 2 para o 3 ou 3 para o 2 é menos t. E assim vai. Então, essa matriz aqui, quando você escreve ela, ela tem esse caráter. Entendeu? Que é a famosa, né, matriz tridiagonal. Entendeu? Então, aí eu fiz aqui um programinha usando esses comandos, usando essa coisa, e eu diagonalizei aí rapidamente 10 mil, uma cadeia com 10 mil átomos, que é muita coisa. Se você fosse usar aquele primeiro método que a gente estudou numa matriz de 10 mil, ia demorar muito. Beleza? Então, assim, eu fiz, inclusive, gente, umas medidas interessantes aqui, só para vocês aprenderem um pouquinho de localização, certo? Qual foi que eu fiz? Eu calculei aqui fiz o meu cálculo aqui, tá? E eu fiz esse cálculo, né, ali, próximo, certo? Eu fiz esse cálculo. Deixa eu abrir o código aqui, viu? Para vocês aqui. Deixa eu abrir o código. A visualização ali não ficou muito boa, né? Deixa eu abrir o código ali, viu? Acho que é esse código aqui. Né? Então, tá aqui pronto, tá aqui, né? Ó, aqui é o termo diagonal, tá? O termo fora da diagonal tá definido aqui em cima. Tá legal? E aí eu venho, crio aquela matriz no formato CSR, que é diagonal, fora diagonal, tá? E aí agora eu vou fazer a seguinte coisa aqui, eu vou fazer autovalores e estados, autoestados, aí eu uso o ext aplicado nessa matriz aqui, que é a matriz no formato CSR, eu vou botar k igual a 10 e eu vou traçar um alvo, uma região que eu quero. Então observe, eu poderia botar aqui que nem eu fiz lá cadê? Que nem eu fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, eu botei aqui esse which igual a SA, que é para você pegar, né, esse cara aqui, ó, as menores energias. Ó. Tá vendo? Aí eu poderia dizer assim, não, eu quero pegar a menor energia. Beleza, aí ia dar uma energia negativa em geral. Mas eu posso também chegar e dizer um alvo, que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Aí eu botei sigma igual a zero. Então eu estou procurando 10 estados em torno de sigma igual a zero. Então eu vou achar 10 autoenergias próximas de zero. Entendeu? E isso é uma coisa bem interessante, porque isso permite que a gente ache estados numa região do espectro. Entendeu? Vocês não precisam diagonalizar tudo. Então, além de eu escrever a matriz de uma forma já apropriada para essas matrizes esparsas, eu faço uma diagonalização só numa região. Entendeu? E aí eu vou fazer o seguinte cálculo: eu vou calcular, uma vez que eu tenho todas essas energias e esses autoestados, eu vou fazer um cálculo bem interessante. Eu vou pegar esse psi, que é a função de onda, e vou pegar a iésima coluna, elevar ao quadrado toda. Então isso aqui tem um módulo ao quadrado da função de onda encontrada na iésima coluna, e vou calcular a posição média dentro. É isso aqui. E depois calcular a posição média ao quadrado, a variância, né? Essa quantidade, tá? Que está descrita aqui, está descrita aqui, com vocês, ó. Essa quantidade, ó, esse cara aqui é esse carinha aqui, ó.
bom? E esse cara aqui, essa definição aqui toda. Entendeu? Então você vai pegar a posição média que o elétron está, subtrair a posição menos isso elevado ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Então esse cálculo é feito aqui. Beleza? Então essa é uma medida que mostra a largura característica do pacote, como se fosse o chamado comprimento de localização, entendeu? Isso é coisa bem interessante. Aí eu fiz um estudo aqui para vocês, né, desses códigos que estão todos disponíveis, eu fiz um estudo de estudar, fazer essas medidas para várias desordens, para ver se eu consigo mostrar essa teoria aqui. Então eu peguei, bota desordem bem pequenininha, faça essa medida. Bota um pouquinho maior, faça essa medida. Entendeu? Aí eu fiz o outro código aqui para vocês verem aqui. Que tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. O que é que eu faço? Eu saio fazendo um loop em W, naquela desordem, na largura da desordem, tá? Então aqui é a mesma coisa, off diagonal, não sei o que. Aí ó, eu crio vários valores de W, entendeu? Posso aumentar um pouquinho aqui, tá? 30 tá bom. Né? E aí eu vou procurar 10 estados. Vou procurar 10 estados em torno do centro da banda. Aqui é tudo igual que a gente já tinha feito, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu faço um loop em W. Escolho um W, faço os chutes aqui. Calculo aquela função, certo? E no final das contas eu vou plotar ela versus W. No final das contas eu vou fazer um estudo dela versus W. Eu explico para vocês isso aqui, tá bom? Deixa eu mostrar o resultado. Deixa eu mostrar o resultado para vocês. Tá? Demorar um pouquinho, vai dar certo. Putz, tá demorando demais. Então deixa eu ir estudando esse negócio com vocês aqui. Esse código aqui, tá? Deixa eu matar aqui. Agora vai. Eu não tinha salvo, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu vou fazendo, né, um loop aqui. Ó. Eu escolhi diversos valores de W. Cadê aqui? Ó? De 0.1 até 1.3, 30 valores. Botei o N, olha o tamanho do N, velho. 240 mil. Tá indo aqui? 240 mil, velho. É grande esse negócio. Aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou, faça aqui, né? Faça aqui dentro, cadê? Escolha um dado W, aí escreva a diagonal, escreva a matriz, diagonalizo, aí chego aqui, para cada estado, eu calculo aquela variância e acumulo ela numa dada variável. Aí depois eu divido ela por um número de estados. Então eu tenho 10 estados. Para cada estado desse que eu achar, eu calculo aquela variância, acumulo todos e divido pelo número de estados. Com isso eu faço uma média, uma quantidade média ali em torno do cetamanda. Entendeu? Beleza? Ó, saiu o resultado. 1.89, ficou próximo, né? Você tá vendo aí? Então, para cada estado, eu calculo aquelas quantidades e faço a média. Entendeu? Então, eu vou ter, basicamente, para cada valor de W, para cada carinha daquele, eu vou ter um valor daquela quantidade dessa aqui. Entendeu? E aí eu monto esse plot, esse plot aqui. Aquela quantidade, que é tipo comprimento de localização, tipo a largura do pacote, versus o W. Beleza? Obviamente, a estimativa não ficou tão boa, mas ficou próximo, né? Entendeu? Isso aqui era para dar W elevado a menos 2, deu 1.9, 1.89, né? Beleza? Então é isso. Tá bom, gente? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Esse código está tudo disponível. Estou botando os comentários aí, vou dar uns ajustes nesses comentários para ver se está tudo certo. Tá bom? E aí eu vou também explicar em breve, com mais detalhes, a parte da visualização, como é que eu fiz, né? Que é quando a gente chegar na parte do matplot, beleza? Mas só para vocês verem aí. Então, muitos desses problemas matriciais que a gente trabalha, a gente tem que sair usando essas funções que são mais eficientes para poder você chegar em um sistema maior. Você vê, ó, desse aqui mesmo, ó, eu fiz, cadê? Esse daqui mesmo, esse que eu acabei de fazer, eu fiz 240 mil, né? Vocês viram, né?
240 mil, ó. 240 mil. Se eu diminuir aqui, botar 100 mil, ó, 100 mil, tá vendo? 100 mil, tá vendo? Ele vai ficar bem mais rápido, né? Então, assim, é importante a gente conhecer essas facilidades, esses métodos, para a gente poder usar um método mais eficiente na hora de diagonalizar, né? Tá bom? Beleza? Então, você vai ver que vai rodar mais ligeirinho. Né? Pronto, eu estou deixando esses códigos tudo para vocês aí, certo? Vou corrigir esses comentários aqui que ainda estão um pouquinho. Eu vou deixar lá. Pelo menos vocês entendem a parte do cálculo. A parte da visualização eu vou explicar depois com mais calma. Porque se você parar para analisar, eu fiz uma visualização em log-log, né? E fiz também um ajuste. Tudo isso eu fiz no Matplotlib, entendeu? Além da visualização em log-log, que são esses pontos vermelhos, né? Eu fiz também um ajuste aqui, ó. Fiz um fit. Tá vendo? Esse fit, eu fiz tudo no Matplotlib. Eu vou explicar essa parte da visualização depois para vocês, viu? Beleza? Então, parar por aqui e em breve a gente volta discutindo mais coisas desse programa e de outros, tá bom? Valeu!